Não é uma profissão fácil, não é um caminho curto. Teve momentos que eu cheguei a entrar no ar 8 vezes por dia, porque apesar de todas as dificuldades, eu amo o que eu faço. E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui estreando o quadro Profissionais em Foco. Eu tô com a jornalista Suzane de Oliveira, ela é minha convidada. Obrigada, Suzane, por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, ainda mais estreando esse quadro, né? É isso aí, a gente tá aqui estreando com o pé direito com a Suzane. Vai ser uma série, tá, pessoal? São 6 entrevistados e a Suzane vem aqui abrir com a gente esse quadro. E eu quero apresentar pra vocês, falar um pouquinho rapidamente aqui por onde a Suzane passou. Atualmente a Suzane é jornalista da agência FP, tá? Aqui no Rio de Janeiro. É a terceira maior agência, né, de notícias do mundo. É uma das 3 maiores do mundo. Que isso, hein, gente? Olha o escalão nosso aqui. Ela fez pós-produção na TV Globo, Projac, aqui no Rio de Janeiro. E ela foi jornalista-chefe da Hit Rio. Pra quem não conhece a Hit, ela é uma emissora direcionada para o público gospel. Suzane, vem uma primeira pergunta. Como você se descobriu jornalista? Foi na adolescência ainda. Eu acho que eu sempre quis fazer jornalismo, mas eu não sabia muito bem. Eu sabia, assim, algumas coisas que eu queria na minha profissão, que eu sempre gostei muito de ler, de escrever, então eu queria alguma coisa que fosse relacionada a isso e uma coisa que não tivesse muita rotina. E eu lembro que eu tive uma experiência nas aulas de geografia de fazer um jornal. A professora propôs, que dividiu a turma em grupos e propôs que a gente fizesse um jornal semanal. E aí, quando eu comecei a fazer aquilo, o negócio era em grupo, mas eu acho que eu fazia tudo sozinha, porque eu fiquei tão apaixonada. Mas a princípio eu entrei na faculdade querendo trabalhar com um jornal impresso e depois isso acabou mudando um pouco. E vocês vão ver aqui no decorrer da entrevista, pessoal, que essa visão que a gente tem do jornalismo, ela vai realmente mudando conforme a gente vai aprendendo coisas novas dentro do nosso curso. Com certeza, porque a gente tem uma visão muito limitada do que é jornalismo, assim, a gente vê os apresentadores famosos dos telejornais ou então os escritores muito famosos, os colunistas de jornal e tal, e a gente só conhece isso. E aí depois que você começa a estudar e entra no mercado de trabalho, você vê que existem muitas funções dentro do jornalismo, dentro da comunicação social. Suzane, então eu posso dizer que aqui tem uma perguntinha, de onde veio essa paixão? Posso dizer que foi através desse seu trabalho então de geografia? Pode dizer, com certeza. Foi aí que tudo começou e que eu descobri o que eu queria fazer. Como é que a família viu isso, né? Você tem algum jornalista na família? Não tem ninguém. Quando eu lembro que eu sentei um dia com os meus pais e conversei, falei, olha, eu já decidi o que eu quero fazer na faculdade e eu quero fazer jornalismo. Aquele momento importante. Um momento de suspense. E aí minha mãe me olhou assim e falou, mas eu sempre achei que você ia ser veterinária. Nossa, acabou com o sonho da Suzane. Claro que eles me apoiaram na minha decisão, mas acho que eles não levaram muito a sério. Eu acho que você estivesse brincando. Ah, não, ela vai desistir no meio do caminho. Daqui a pouco ela vê que não é isso e tal. E aí quando você decidiu, não, vou fazer jornalismo, você correu atrás da faculdade, aí você foi procurar o curso, conhecer um pouco mais. Tem aquele negócio da gente procurar o estágio, que jornalismo a gente precisa ser estagiário, precisa passar por pelas áreas, né? Você se direciona, por exemplo, eu quero televisão, vou tentar um estágio em televisão. E como é que foi pra você isso, assim, conseguir o primeiro estágio, as dificuldades e quando você conseguiu realizar? Poxa, consegui meu primeiro estágio, tô no que eu quero. O meu primeiro estágio foi na faculdade mesmo. A gente tinha um núcleo de comunicação na faculdade e tinha o jornal, tinha o telejornal. Ai, que legal. Apesar de querer impresso, quando eu fui me inscrever pro estágio, porque era uma prova mesmo que a gente fazia, tinha mais vaga pra TV. Caramba. E aí eu pensei, bom, como eu tô ainda estudando, eu vou tentar pra onde tem mais vaga, porque aí eu aprendo um pouquinho de TV e depois eu sigo pro jornal impresso, que é o que eu quero, mas aí nunca mais eu quis impresso. Quais foram as funções que você exerceu dentro desse seu estágio? Foi na faculdade, né? Foi na faculdade. Aí a gente fazia produção e fazia reportagem mesmo. Ai, legal. Então eu comecei produzindo, a gente ajudava a produzir matéria, produzir programas e tal. E aprendia com outras pessoas mais experientes, tinha professores que monitoravam isso. E fazer reportagem, assim. Aí eu me lembro da minha primeira passagem da vida. Passagem é aquele momento em que o repórter aparece na frente da câmera falando alguma coisa, né? Alguma
alguma coisa relacionada àquela matéria. E eu me lembro, a primeira passagem que eu fiz na vida foi na calçada de Ipanema. Caramba. Um monte de gente passando, eu acho que eu devia estar suando. Como a gente evolui, né, do tempo de faculdade, do curso de passagem. Você falou, já me lembrei. A minha primeira passagem foi lá na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E eu lembro que eu dei uma notícia local. Não, dei uma notícia internacional para um jornal local. Você vê como é inexperiência, né? Não tem experiência. Não, a gente aprende tudo, assim. Fala um pouquinho dessa trajetória sua. Você foi estagiária e até você chegar nessa agência AFP. Eu terminei a faculdade, foi um período difícil, porque o primeiro emprego é difícil de você conseguir. Verdade. Eu acho assim, o ideal é você já conseguir sair da faculdade com um emprego garantido. E depois eu fui trabalhar na RIT, que é essa emissora que a gente falou no começo. Eu entrei lá como repórter, depois acabei sendo promovida e fiquei responsável pelo núcleo de jornalismo. E aí foi um lugar também onde eu aprendi muito. E tem uma curiosidade para contar. Acho que eu já sei o que é. Eu já sabe. Quando dividiram os núcleos, que não era dividido, era tudo junto. A Mel, sabe? Foi minha primeira produtora. Verdade. Eu sempre brincava com a Suzane no corredor. Falava assim, minha futura ex-chefe. Porque na verdade eu fiquei o quê? Foi uma semana com vocês. Por aí. Aí a Bel entrou e aí ela ficou meio assim também, porque ela trabalhava no outro setor da empresa e foi transferida pra lá, né, Bel? Eu acho que eu fiquei com um pouco de medo, fiquei apreensiva do que ia vir pra mim, assim. E aí acabou que ela ficou uma semana, ela não me aguentou e foi pra outro setor. Verdade, você tava falando aí, eu já tava lembrando desse momento. Engraçado. Na RIT, quando você ficou como jornalista-chefe, você também criou programas, né? Você chegou a apresentar, agora me falha o nome. Isso. Eu apresentava o CJC Notícia. Isso. Que era um noticiário de hora em hora, era uma loucura, assim, porque era uma correria, eu entrava... Teve momentos que eu cheguei a entrar no ar 8 vezes por dia, né? Era um noticiário de 5 minutos, mas foi aí que eu aprendi o que é ao vivo, que eu tinha muito medo de fazer ao vivo, muito medo. Eu gravava numa boa, fazia matéria e tal, mas quando dizia assim, não, é ao vivo. E você tinha aqueles minutos ali certinhos, né, pra completar as matérias e as notícias. Era tudo cronometrado, 5 minutos no ar. Você passou por diferentes áreas dentro do jornalismo. Qual é que você mais se identificou, que mais você se identifica? O que eu mais gostei de fazer foi reportagem. E é uma coisa que no início eu não pensava muito, mas é tão interessante você ser repórter, porque cada dia você está num lugar diferente. É verdade. Você conhece pessoas diferentes. E aí hoje você está aqui falando sobre animais de estimação. Amanhã você está falando sobre câncer. Aí no dia seguinte você está mostrando uma obra não sei onde, sabe? Então você vai aprendendo tantas coisas e conhecendo tantas pessoas. Eu acho que é muito enriquecedor. Não só profissionalmente, mas assim, você aprende como pessoa. Como você falou assim, que você estava ali fazendo de repente uma notícia de câncer, de repente cobrindo alguma coisa na rua. Qual foi a notícia mais difícil de você dar, assim? Eu me lembro assim de, por exemplo, desabamento no centro do Rio. Esse que eu fiz foi sem vítimas, mas de qualquer maneira é uma coisa tensa. Você pensa o texto todo ali na hora, você está naquele momento de tensão, com as equipes trabalhando, com bombeiro, sabe? Eu lembro que teve uma enchente no Rio de Janeiro, assim, de grandes proporções. Teve áreas que ficaram muito alagadas, pessoas que perderam, né, suas casas, que tiveram que ficar em abrigo e tal. Quando eu fui lá, eu fiquei muito chocada, assim, porque as pessoas moravam em condições muito precárias, era numa favela aqui em Jacarepaguá, e aí você entrava nas casas das pessoas que eram barracos, na verdade, você via a altura que a água chegou, e você sabia que eles perderam um pouco que eles tinham. Isso aí foi, acho que a coisa mais triste que eu fiz. A gente falou aqui um pouquinho da RIT, né, vocês estão conhecendo. Você foi pro Projac, você fez pós-produção lá. Como era essa sua função? Vou explicar um pouquinho pro pessoal. Na verdade eu fiz a oficina de pós-produção da Globo, no Projac. Normalmente, quase todas as funções na Globo você entra através de oficina, que é um período em que você... Como se fosse um estágio, na verdade. É uma espécie de estágio. Você recebe uma ajuda de custo e você fica, dependendo da função, acho que de 2 a 4 meses aprendendo como é aquela rotina função, deles, aquela rotina. Eu fiquei 4 meses na pós-produção, que é a pós-produção, ela acontece depois que o material é gravado. Então você tem edição,
você tem a parte de correção de cor, insere efeitos especiais. Acaba que você agrega conhecimento para sua profissão, você vai aprendendo junto, porque você tem que acompanhar todos esses setores aí. Isso, exatamente. Aí você vai gerenciando todas essas etapas até que o programa vá ao ar. Isso demora bastante. Tá vendo? Isso é uma curiosidade. Vocês às vezes veem tudo prontinho assim na televisão e não sabem o trabalho, né, Suzane, que dá. É correr atrás, ou seja, notícia ou na pós-produção que você tem que entregar ali tudo certinho e tem horário. São centenas, milhares de pessoas envolvidas naquilo. A gente só vê os atores, né? É verdade. Mas tem tanta gente por trás, tanta gente, tantas etapas. Então é uma coisa que foi novo pra mim também. E é sempre bom, né? Você aprender e conhecer mais. E nessa agência, a AFP, não é isso? Isso. A AFP, a sua rotina, você falou, vocês recebem a matéria que vem de outros países? A AFP, ela é uma empresa francesa, mas ela atua em várias partes do mundo. E eles têm equipes, né, espalhadas em vários países. E aí a gente, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, recebe o material que é gravado pelos videojornalistas em todo o mundo. Então eles cobrem desde conflito na Síria, grandes acontecimentos pelo mundo, eleições nos Estados Unidos. A gente cobre coisas aqui no Brasil também. Eu trabalho no setor de vídeo, que a gente pega esse material que chega, essas imagens, e transforma em vídeos prontos, em pequenas matérias que são exibidas por sites e também por TVs aqui no Brasil. E aí eu faço a edição, edição mesmo no computador, a gente seleciona as imagens. Bel entende disso muito bem. A gente vai ter um entrevistado aqui também de edição para vocês. Bel é editora, né? E eu escrevo o texto também e faço a locução, né? E aí depois esse videozinho vai prontinho pra quem assiste. Locução é muito difícil, né, Suzane? Porque você tem aquele negócio, tem que impostar a voz e falar ali no tempo certinho. A locução é diferente de ser repórter, porque o repórter tudo bem, tem que se impor, mas acho que a locução é mais forte, você usa a voz, a voz tem que noticiar mesmo, tem que passar a emoção. Porque quando a pessoa tá vendo o repórter, ela vê onde que o repórter tá, qual é a situação ali. E nesse caso da locução, não, né? Você tem que passar mesmo pela voz, então você... Claro, eu não vou chorar se for uma matéria triste, mas o tom que você vai ler uma notícia triste é completamente diferente do tom que você lê uma notícia feliz. A nossa profissão, ela agrega vários, como posso dizer, tem várias áreas e tem várias opções, não só o jornalismo como você vê na televisão, que o repórter vai pra rua, mas você pode fazer locução, de repente trabalhar numa rádio, né? Com certeza. É diversificado, isso que é o gostoso do jornalismo, né? Da comunicação em si. Não, tem muitas áreas que você pode atuar. Suzane, a gente falando aqui, né, um pouquinho das áreas e tal, dos seus momentos profissionais. Conta pra gente um lado bom e o lado ruim da profissão. O lado bom, eu acho que é uma profissão muito apaixonante, assim. Quando você entra e tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e começar a exercer, todo mundo brinca que é uma cachaça. Eu não gosto de cachaça, mas gosto de jornalismo e não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? Muitas vezes eu já pensei, poxa, Suzane, por que você não desiste desse negócio? É tão difícil, né? Vai tentar uma coisa mais fácil e tal, mas não consigo, sabe? É um vício mesmo, é apaixonante e ao mesmo tempo eu acho que a informação é muito importante para o mundo. Então, você poder trabalhar com notícia, trabalhar informando as pessoas, eu acho muito bom e muito gratificante. O que eu vejo de ruim é que é uma profissão difícil. É uma profissão ingrata, às vezes? Muito ingrata, porque ela exige que você fale línguas, que você faça cursos, que você esteja sempre muito bem informado sobre tudo. E por outro lado, ela te paga pouco. É difícil de você entrar, eu acho que principalmente entrar, sabe? Entrar no mercado de trabalho é muito difícil, porque é uma área muito competida. É competitiva e é fechada, né? Muito fechada. Então você conseguir quebrar essa barreira e entrar é o lado mais difícil. Aí tem muita gente que desiste. As pessoas, elas veem o jornalismo, ela vê a televisão, o lado do ator, seja qual for, que mexa com isso, de você estar ali passando pelo mundo inteiro. Elas veem de uma forma glamurosa. Você também pensava assim no início? Pensava, com certeza. Eu acho que a gente entra na faculdade muito iludida, né? A
gente acha que vai ser lindo, que vai ser tudo fácil, que você vai conseguir emprego incrível, sabe? Que você vai estar na bancada do Jornal Nacional com o William Bonner. Não, é o que todo mundo escuta isso, né? Acho que todo mundo que estuda jornalismo escuta isso a vida inteira. E aí, quando é que eu vou te ver lá no Jornal Nacional? Gente, vocês nunca vão ver a maioria dos jornalistas na bancada do Jornal Nacional. Agora, pra gente estar finalizando aqui, pra quem tá pensando em estudar comunicação, que dica você daria? Qual seria o conselho de não ser tão deslumbrado com isso, não achar que é só glamour, mas que tem relação, que você vai competir com as pessoas e vai ter gente que vai puxar seu tapete? Que dica você daria, assim? Porque a galera que tá aqui no YouTube, elas gostam de televisão, elas se veem na televisão. Elas querem um dia chegar lá. E às vezes elas não sabem todo um processo que a gente tem que passar pra estar ali. Se você gosta muito e tem muita certeza que é isso que você quer fazer, vá em frente. Mas tenha consciência que não vai ser um caminho fácil. Não é um caminho curto. Os salários não são bons, né, Bel? São anos. Então, assim, mas se você gosta muito e quer muito, então vai, não desista, porque se você for desistir no primeiro obstáculo, então nem tenta. É verdade, porque assim, na vida a gente não vai conseguir nada fácil, tem que correr atrás, vai vir suado, e o que vem suado é muito mais prazeroso, tá, pessoal? Então fica aí a nossa dica pra você. Você tá conhecendo agora, a partir desse primeiro quadro aqui, um pouquinho do jornalismo, do que são as funções dentro do jornalismo. Eu quero agradecer mais uma vez, tá, Suzane, você pela disponibilidade de estar aqui com a gente, um canal no YouTube. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui contigo fazendo essa entrevista. Ai, muito obrigada. Eu adoro falar sobre a profissão, porque apesar de todas as dificuldades, eu amo o que eu faço. Então, eu sei que quando a gente estuda, principalmente, quem tá vendo, né, esse vídeo, que estuda, a gente tem muitas dúvidas, a gente gosta de ouvir pessoas que já trabalham na área. Então, assim, é um prazer pra mim. E desejo muito sucesso no seu canal, não só nesse quadro, que eu acho incrível a ideia de falar sobre profissões, porque ajuda quem tá se achando ainda profissionalmente, né? E muito sucesso no canal e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, olha só, a Suzane tem um canal aqui no YouTube com o portfólio dela, das apresentações, desses programas que ela falou aqui pra gente. Então vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, você deixa seu like, você deixa seu comentário e compartilha essa ideia. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vou repetir aqui. Ai, amor, me dá um pouquinho daquele negócio ali, porque eu tô sério, me deu um negócio na garganta. Ela ficou nervosa. É o Tica. Olha aí. Muito bom, tô gostando muito. Eu não lembro o que eu falei, mas tudo bem.